Bem-vindo ao SESCast, um podcast sobre sonhos, empreendimentos e saúde. Meu nome é Felipe Magalhães e junto a Bruno Coutinho, esse que está a meu lado, somos apresentadores deste podcast. Através do SESCast, nós recebemos profissionais e empreendedores da saúde para bater um papo a respeito dessa área de grande importância e notoriedade. E claro, nada seria possível, né, Felipe, se não fosse nossos parceiros, que são Go Hair, marca de suplementos. Ah, sim. Erros de gravação, pessoal. Mas eu estava dizendo que nada seria possível se não fossem os nossos parceiros, que são Go Hair, marca de suplementos vitamínicos, com foco na melhora do aspecto da pele, das unhas e do cabelo. Brasil Fit, loja do ramo de alimentos saudáveis, que proporciona ao consumidor um estilo de vida equilibrado através de uma alimentação saborosa e nutritiva. E Mamocentro, clínica médica que especializada em radiologia, realiza exames por imagem, com foco na prevenção e diagnóstico de patologias, sendo todos nossos parceiros empreendimentos de saúde, referência em Divinópolis e região. E no episódio de hoje, episódio número 3 do SESCast, com muito prazer, com muita alegria, né, Felipe? Nós recebemos a doutora Adriana Amaral, que é especialista em radiologia, proprietária do Mamocentro. Seja bem-vinda, doutora Adriana. Eu gostaria de agradecer ao Felipe, ao Bruno, o convite por estar participando, né, desse podcast. É a minha primeira participação num podcast, então eu acho que eu quero dar o meu melhor aqui para passar um pouco da minha experiência e da minha história, que dá um livro, e nós vamos conversando aqui, trocando umas ideias, o que eu puder ajudar, né, e acrescentar nesse podcast, eu quero ajudar. Muito bem-vinda, Adriano. E para iniciar, eu quero que você se introduza. Quem é a doutora Adriana Amaral? Profissional? É mãe? Se tem algum hobby? O que você pode contar a respeito de sua pessoa? Tá bom, vamos lá, né? Meu nome é Adriana Franco do Amaral. Eu sou médica, formada na UFMG em 98. Esse ano já estou fazendo meus 25 anos de formada, meu jubileu. Por coincidência, são várias coincidências, estou fazendo 50 anos esse ano e 25 anos de formada. E fiz a minha residência médica no Hospital Israel Pinheiro, né, que é o Hospital Ipseng, em Belo Horizonte. E eu comecei a minha residência logo assim que eu terminei a minha faculdade. Eu saí da minha faculdade e já iniciei a minha residência em radiologia. Eu não passei por nenhuma outra especialidade antes, né? Antes, por exemplo, clínica médica. E comecei a residência, foram 3 anos de residência. Uhum. E nesse tempo todo da minha experiência em radiologia, eu me dediquei a vários métodos de imagem. Vários métodos. A ressonância eu não fiz, a minha especialização em ressonância eu não fiz. Mas os outros métodos eu fazia, bem dizer, todos. Mas hoje, atualmente, eu vou contando para vocês depois um pouco por que isso aconteceu. Hoje eu mexo mais com a parte da mamografia, ultrassom e os procedimentos na mama, né? Então, estou muito focada hoje nesta área, né? De ultrassom, mamografia e procedimentos de mama. E eu acho que isso para mim está sendo uma gratificação muito grande, porque eu estou podendo me dedicar mais à parte científica dessas áreas. Então, meu conhecimento, que eu já tinha um pouco, eu estou me aprimorando, e para mim, assim, eu estou muito feliz com isso, com essa transição que foi na minha vida, que foi um pouco inesperada, mas que está sendo muito bom. Bacana, doutora Adriana. E falando, né, que você, posso chamar de você? Pode, né? lógico, Claro, lógico. com todo respeito, né? Se especializou em radiologia, falou também sobre a questão da mama. Você é proprietária do Mamocentro, né?
Sim. que é um centro médico especializado em radiologia aqui em Divinópolis, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Mamocentro. O que é o Mamocentro? Como ele surgiu na sua vida? Tá, vamos lá, né? O Mamocentro, na verdade, ele surgiu na minha vida tem 1 ano. Que foi também uma coisa, um empreendimento, né? Que eu não estava esperando, que foi meio uma surpresa para mim. Ele foi construído, Mamocentro tem 28 anos. Ele foi construído por um grupo de médicos, né, daqui de Divinópolis, médicos excelentes, de excelência, e que fizeram essa clínica, que hoje ela é uma clínica com nome, né? Ela é referência nessa parte da mamografia, do ultrassom, porque eles sempre investiram nos equipamentos deles, sempre os melhores equipamentos. Então, eles fizeram essa história. No decorrer da história, né, da vida deles, eles já estão mais velhos e sem sucessores para continuar a caminhada deles. Aí surgiu essa oportunidade deles venderem o empreendimento deles. E por acaso eu apareci no meio desta história, e acho que graças a Deus que deu tudo certo, né, pra gente comprar essa empresa. E eu falo que eu tenho o meu propósito, que eu falo para eles, tenham certeza que eu vou continuar fazendo tudo o que vocês fizeram, e muito mais. Porque a nossa intenção é essa, tornar aquilo ali um grande centro, se possível maior, aqui do Centro-Oeste, em diagnóstico por imagem. Mas nós vamos devagar. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Excelente, Adriana. E, bem, parece-me que teve aí um espaço temporal entre a sua formatura, a sua especialização e o Mamocentro. Você pode nos contar um pouco sobre o que se desenvolveu nesse intervalo? Sim, foi assim. Em 2007, o Hospital Santa Mônica estava sem radiologista. E eu fui convidada para assumir o serviço deles, que eles não tinham quem trabalhasse para eles. E eu tinha 2 filhos pequenos. Foi a hora que eu tive que tomar uma decisão. Mas eu falei assim, eu quero que corta isso, tá? Então assim, vou recapitular isso, que eu acho que eu quero falar de uma forma mais firme. Tá. Mas aí foi nessa época, em 2007, que eu fui convidada pelo Hospital Santa Mônica para assumir o serviço de radiologia deles, que eles estavam sem radiologista. E eu trabalhava em todos os horários em Belo Horizonte, com 2 filhos pequenos. E falei, será que eu arrisco? Aí eu conversei com meu marido, eu vi a chance de crescer no interior, que eu gosto de trabalhar muito. Eu falei assim, eu acho que eu vou arriscar. E aí foi uma decisão muito difícil na minha vida, porque eu tinha que vir todos os dias. Eu tinha que vir e voltar. Sim. Como tá, é muito difícil, Adriana, muito difícil. Não fala não. E eu tinha que vir de ônibus e voltar de ônibus, porque eu não tinha coragem de dirigir, por causa de dormir, que eu saía 4h30 e eu não via eles. E a rotina, imagino eu, devia ser muito puxada. Bem puxada, nem se fala. E chegava aqui, tinha que trabalhar, mas eu ia embora todo dia por causa deles. Olha só. Mas deu certo. Isso no Santa Mônica ainda ou já no Mamocentro? Não, no Santa Mônica. Eu fiquei lá dentro 15 anos. Entendi. Trabalhando só lá. Sei. E voltava? E voltava, eu fiquei um período de julho a novembro. Ah, sim. Entendi. Julho a novembro eu ia e voltava. Você ia e voltava. Aí depois, aí a gente resolveu mudar. Aí eu vim com meus filhos. Sei. Eles eram pequenos, aí não pode ficar longe da mãe, né? Aí eu falei, vai todo mundo, vai a família. Aí meu marido ficava vindo e voltando também. Entendi. Até eles se adaptarem, mas deu tudo certo. Hoje foi muito bom tudo que a gente fez. Sim. Porque foi assim que eu conheci Divinópolis, que eu pude trabalhar, as pessoas me conhecerem, eu aprimorar na minha especialização, né? Porque lá eu trabalhava muito, era o tempo todo, o hospital não tem hora. Era plantão final de semana. Então eu acho que isso foi muito bom para mim. Eu acho que sem essa fase, eu acho que nada teria acontecido. Sim. Foi um passo até para o meu amadurecimento, que eu ajudei a construir a bioimagem. Aí veio a minha experiência do que é uma grande clínica de imagem. Eu passei por todos os processos lá dentro, né, de qualidade, porque a bioimagem ela era uma grande empresa. Entendi. E assim, eu acho muito bonito
quando uma pessoa ela conta um pouco sobre a sua trajetória e tem um pouco de emoção na fala dela, porque isso demonstra que realmente foi uma caminhada que ela buscou o melhor, né, para a sua profissão, para a sua caminhada profissional. E isso só reflete que você, Adriana, ainda terá muito sucesso. E já tem, né, aí com o Mamocentro também, né, na Clínica Gai. Tenho certeza Isso. que você aí, com essa emoção ao falar da sua caminhada, demonstra que tem muito por vir ainda, viu? E tenho, Com assim, certeza, convicção tenho de que o certeza. Mamocentro vai alcançar aí muito espaço ainda no Centro-Oeste, tá? Parabéns. Obrigada. Fico muito contente em receber uma pessoa que se emocione aqui, porque este podcast, Adriana, antes de falar de sonhos, empreendimentos e saúde, é sobre pessoas. Aham. E nós temos aqui uma pessoa, de fato, apaixonada pela vida, pela trajetória, Sim. pela profissão. E falando sobre uma trajetória aí apaixonada, quero que você nos conte um pouco sobre o que te motivou a adentrar a medicina. Desde o início, de onde que veio essa ideia? Por que a Adriana hoje é médica? A minha história é assim. Nós somos 7 filhos na minha casa. E meu pai, desde cedo, ele já mandava meus irmãos com 15 anos para Belo Horizonte para estudar. Com dificuldades, né, financeiras que a gente não tinha muito. Que antigamente era tudo difícil, mas a gente conseguia, porque hoje é tudo muito diferente. Sim. E ele já mandava meus irmãos todos para estudar. Então eu já sabia que eu ia ter que ir embora para estudar. Isso já estava na minha cabeça. Uhum. Quando eu fui, lá em casa já tinham 2 dentistas, um veterinário e um agrônomo. Casa vencedora, né, Bruno? Sem dúvidas. A nossa família Parabéns para os seus pais, principalmente. que os 2 em memória, infelizmente. Mas aí foi eu e minha irmã, sobraram as 2. Hoje, nós 2 temos 1 ano e 5 meses de diferença. Fomos para Belo Horizonte. Eu já fui com a cabeça que eu queria fazer medicina. Eu quis fazer medicina. Isso com quantos anos? 18 anos, 17, né? 3º ano, quando eu... Sim. Né, nessa formação do último ano, né, começa a pensar, eu falei que eu queria fazer medicina. Aí, não passei da primeira vez. Eu fui no 2º ano para Belo Horizonte, fiz 2º e 3º, terminei o 3º, não passei. Aí, passei em odontologia na PUC, que eu fiz por experiência. Minas. Aí, falei, não quero isso. Aí meu pai, Adriana, você conseguiu, faça odontologia. Eu falei, não quero. Eu vou fazer 1 ano de cursinho. Eu vou passar. Aí eu fiz 1 ano de cursinho e passei. Fui pro 1º semestre da UFMG. Mas eu quis fazer medicina. Não teve uma pessoa que me instigou, entendeu? Entendi. A fazer a medicina. Eu quis. Foi coisa que estava em mim. Que estava em mim. E aí comecei a minha trajetória na UFMG, que foi uma grande faculdade. Sim. Com excelentes professores. E foi lá dentro que eu desenvolvi que eu queria fazer radiologia. Porque a gente faz muito estágio dentro da medicina. E eu via que plantão, pediatra, obstetra, eles não tinham vida. Aí eu falei, se eu for assim, eu tenho certeza que eu não vou ter filho nem casamento. Porque eu vou me dedicar à minha profissão. Eu já me enxerguei nessa situação. Que eu sou dedicada. O que eu faço, eu sou bem dedicada. E aí eu fui dentro da própria, né, da faculdade, eu ia fazendo uns estágios. Aí eu vi a radiologia uma oportunidade para eu poder ser médica, trabalhar muito, né? E trabalhar da forma que eu gosto. Foi por isso que eu fiz radiologia. Bacana. E assim, quando você fala sobre seus pais, né? Eles formaram seus irmãos, assim, né? 2 em odontologia, 1 em veterinária, 1 agrônomo. Aí e sou você eu em medicina. E minha irmã, outra ciência da computação. Entendi. E teve uma que não formou porque ela casou nova. Sim. Por opção são dela. muitos irmãos, hein? 7 filhos. Olha só. E me lembra um pouquinho lá de casa. Cresci no meio que meus pais também motivaram eu e minhas 2 irmãs mais velhas do que eu a fazer uma faculdade. Então, meus pais sempre nos incentivaram a fazer alguma coisa. E uma curiosidade, acho que o Felipe não sabe dessa. Acho que a Tro sabe, Vitória, que tá ali.
Eu também fiz vestibular em odontologia, em Itaúna, Ah, passei. não sabia, Bruno. Ah, tá Passei, vendo? meu pai falou, Bruno, faz odontologia. Eu falei, não, pai, por enquanto eu não vou fazer. Vou esperar mais um pouquinho que eu não tô ainda certo do que eu quero. Depois acabei decidindo pelo direito e fiz o direito, acho que foi uma escolha certa, sou apaixonado pelo que eu faço. Mas me fez lembrar, sabe, um pouquinho sobre a minha trajetória também. É, e eu faço essa pergunta, Adriana, porque eu tenho uma curiosidade muito especial sobre essa decisão de seguir a medicina. Eu e o Bruno, a gente gosta muito da área da saúde, mas eu, particularmente, me vi como médico por um grande tempo. Por 1 ano e meio, assim como você, tentei a medicina até conseguir ser aprovado na PUC Minas. Contudo, aí, o destino, a vida, me trouxe uma trajetória diferente, mas é uma área que aprecio demais. Deixo os parabéns, inclusive, na semana passada, quarta-feira, dia 18, se não me engano, foi o dia do médico. Isso. Deixa a parabenização Muito aí, em obrigada. especial também por essa razão. Muito obrigada. Admiro muito a profissão de vocês. Dia 18, né? Dia 18 de 18. outubro. Bacana. Ser médico é ser médico. Eu acho que a gente tem que ter Eu acho que o médico que tem o dom, eu acho que ele já nasce com o dom de ser médico. Porque a gente vê hoje quem é médico mesmo. A gente nota a diferença. É. Carinho de cuidar dos pacientes, o cuidado, é muito diferente. Uhum. Né? Isso a gente vê, porque toda profissão tem isso. Não estou falando que é só a parte da medicina. Mas a medicina principalmente, porque você está ali lidando com vida, com pessoas, com diagnósticos. Quando eu estou fazendo o exame, eu falo, que responsabilidade. Porque o paciente vai tratar, vai depender de mim, né? Fato. Sim. O paciente, ele Sim. entrega a vida pra você, dependendo do caso. É sem muita dúvidas. responsabilidade. Eu encaro isso, assim, de uma forma tranquila, mas com responsabilidade. Porque para ficar leve também, né? E para eles também, e o paciente também, eu falo com eles. Eu não tenho dúvida nos meus exames. Quando eu tenho, eu mando fazer. Tem que fazer outros exames, temos que discutir os casos, né? Porque a gente aprende todos os dias. Eu, em 25 anos de formato, todo dia eu aprendo. Todo dia tem um caso difícil, todo dia tem uma coisa que eu falo, o que é isto? Tem que ir para os livros, tem que discutir, porque as coisas aparecem diferentes também. Sim. Né? Então, E assim, falando sobre o carinho que é importante que o médico tenha com o paciente, e falando também em empreendimento, né? Você adquiriu o Mamocentro, hoje está lá, né? E para você, o que é indispensável no empreendimento, além desse cuidado, desse zelo com o paciente? O que você pode dizer um pouco sobre esse lado empreendedor? esse lado empreendedor eu acho que não é nada fácil. Não é nada fácil. Eu acho que é um lado, assim, de muita coragem, né? Que a gente tem que ter, determinação e acreditar. Eu tenho que acreditar no que eu estou fazendo, saber o que é certo e fazer o certo. E depois que a gente faz isso, eu acredito que vai dar certo. Que eu sei, né, assim, eu falo assim, isso vai dar certo, nós vamos fazer assim, porque é assim que faz. E seguindo os passos, os protocolos, eu acredito que tudo no final vai dar certo e que o empreendimento cresce. Né? Mas eu acho que, apesar de não ser fácil, é muito bom também, né? Porque você conquistar, eu acho que quando a gente conquista, é uma satisfação tão grande quando você vê seus funcionários agradecendo tudo que você está fazendo por eles. Né? A gente valorizando as pessoas dentro da empresa. Sim. Que eu acho que a gente cresce junto. Eu falo isso muito com elas. Aqui ninguém é sozinho. Todos estamos no mesmo barco. Um precisamos do outro. Se um não sabe, vamos ajudar. Porque para chegar lá, eu acho que é todo mundo de mão dada. Porque senão não chega. O individualismo não dá certo. De forma alguma. Seja entre eles, seja entre eu e os colegas médicos. Né? Entre todo mundo ali. E isso ali dentro do Mamocentro, eles vão receber uma apresentação que eu preconizo um pouco isso. Dessa união, deles terem... como fala, gente? Empatia, conexão. Conexão, mas quando você toma atitude, eu esqueci a palavra. Proatividade. Proatividade. Eu acho que isso é muito importante.
Eu tenho que ser muito proativa no que eu faço. Tem hora que eu tô fazendo exame, por exemplo, em grávidas que estão passando mal. Uhum. É difícil, é uma situação difícil. Eu não sei se eu olho pra grávida ou se eu olho pra frente. Tem hora que é difícil. Então, assim, a gente tem que ser proativo. Eu acho que é um pelo outro. Porque aí eu acho que tudo dá certo. Interessante. Então, na sua fala deu para notar algumas coisas. Olha só, eu captei. Importante ter uma boa equipe, pensar na Sim, equipe, sim, né? Zelar pela equipe no sentido de tratar todo mundo de forma igual, né? De forma sim, carinhosa e de motivar dentro do empreendimento que a equipe seja uma equipe unida, sim, né, Adriana? Andar de mãos dadas nas mesmas estradas, né? E seguir justamente. junto, subindo um degrau de cada vez, Um né? degrau de cada vez, É para chegar lá. interessante. Porque nada é da noite pro dia. Sim, Devagar a gente chega É, lá. Mas vamos muito fazer, bem. porque é muita coisa, né? Eu fico vendo quantos processos nós temos que fazer tudo certinho dentro de uma empresa para a coisa ir. Sim. E montar processo não é fácil, né? Colocar ele para funcionar. É. Mas a gente consegue, vai Tem que insistindo ter dia a dia. organização, né? Isso, Pode fazer de qualquer de jeito. forma alguma. É, De forma alguma. A gente lá tem muito cuidado. sim. Graças a E Deus. talvez o mais importante, é um lema que eu carrego pra minha vida, ter coragem mesmo, né? De todos de levantar, ir lá, fazer o melhor, pensar no paciente, cabeça erguida, um dia de cada vez, determinação e ir seguindo, né? Justamente. Tem que ser. Não Tem tem que outra ser. forma, né? É. Da gente. E doutora Adriana, da minha percepção, a maior parte dos médicos, eles se formam, vão trabalhar num posto de saúde, vão trabalhar no hospital, de repente até abrir o próprio consultório. Mas você fez algo diferente, você correu atrás de um empreendimento. De onde surgiu essa ideia de fazer algo diferente, fazer algo a mais? Foram oportunidades, nada planejado. Oportunidades que eu não deixei passar. Não tem essa? Que passa só uma vez na Sim, sim. porta. O cavalo selado passa uma vez só. Justamente. Então, foi nada. Foi a vida, foi o caminho da vida. E eu abracei a oportunidade. Eu falo isso, foi tudo por acaso. Mas eu não deixei passar. Eu corri atrás. Eu acho que no empreendimento, como vocês estão falando, uma das coisas que tem que ter atitude. Sem atitude, não vai sair nada. Porque a coragem você pode ter, mas depois de você ter coragem, você tem que tomar atitude. São coisas que andam juntas, né? Que andam juntas. Porque o que adianta coragem se você não tomar atitude? Aí vai ficar parado. Ah, eu vou fazer. Vai fazer o quê? E acreditar. Eu vivo muito aquele livro Segredo. Eu vivo. Segredo, sei. Eu vivo ele. The Secret. Isso. Tem até um documentário muito bom, inclusive, Tem. e tem na Netflix. Fica aí uma sugestão, pessoal. E eu acho que isso existe. A força do pensamento é a força do universo. Né? Eu acho que O que existe. você busca, o que você pensa, acaba sendo atraído, né? Justamente Sim. por essa energia que você Sim. tem de querer buscar aquilo, né? Sim, eu sonhava em mexer muito com mulher. Eu falava, meu sonho é mexer com a área da imagem da mulher, porque a radiologia, ela tem várias áreas. Hoje, você pode formar em radiologia e optar o que você quer fazer. Se você quer fazer só ressonância de neuro, se você quer fazer só ressonância de músculo esquelético, que a área é ampla e tem paciente, e tem exames para discutir, que é tudo muito complexo. E eu falava, eu quero mexer com a imagem da mulher, porque mulher gosta de mulher, né? E tem várias coisas dentro da imagem da mulher. Tem muita coisa. Eu não consigo fazer tudo. Mas o que eu fizer, eu quero fazer bem feito. Interessante. Então, no Mamocentro, vocês atendem somente mulheres? Não, Não? homens também. Homens também. Sim, porque homem Entendi. faz mamografia. Ah, sim. Homem tem homens que precisam fazer mamografia. E a gente faz ultrassons de homem. Sim, Todo entendi. tipo de ultrassom a gente faz lá no Mamocentro. Entendi. Nós atendemos muitos homens. Sei. Interessante. Não é um maior público, mas atendemos muitos. Sim. É importante um homem ter noção disso, né? Quando a Adriana fala que é possível fazer mamografia em homem. Às vezes, em alguns casos, a gente tem que fazer. Inclusive, era uma das nossas perguntas, né, Felipe? Sobre Sim. essa possibilidade. A gente está num mês especial, né? Tratando desse assunto. É um mês sobre a conscientização do câncer De mama. o Isso. Outubro Rosa. Isso. E o que você pode nos contar a respeito dessa doença, sobre a importância de fazer os devidos exames, de
caso identificada a patologia, buscar um tratamento? O que Isso. você pode nos contar a respeito? Eu acho, assim, que o que eu poderia falar aqui, que eu tenho visto, que a informação correta não chega às pessoas. Eu tenho visto isso muito, eu converso muito com minhas pacientes, eu fui numa empresa esses dias fazer uma palestra para um grupo de mulheres, e assim, a informação, as pessoas não têm a informação correta. E muitas pacientes me perguntam também, doutora, eu tenho que fazer mamografia todo ano, depois dos 40 anos? Elas chegam e me perguntam. Então, quer dizer, a informação correta não chega ao paciente. Eu não sei, eu acho que também é porque não é divulgado, né? Na televisão não vai ficar falando muito isso. Eu acho que a gente vai ter acesso dentro do consultório do médico, que a gente vai consultar, que ele pode explicar pra gente e tudo mais. Mas o Outubro Rosa, o que ele é? Ele é uma campanha mundial, na verdade, né? E ela é dedicada a essa prevenção do câncer de mama, detecção precoce do câncer de mama. Hoje o câncer de mama, ele é o câncer que mais mata. Entendi. Entre as mulheres é o câncer de mama. A incidência é alta, né? A gente está vendo que está aumentando, tá aumentando muito na faixa etária abaixo de 35 anos. Olha só. Muitos casos. Pessoas jovens. Muitos. De 2020 a 2022, os casos duplicaram em Olha. pacientes abaixo de 35 anos. O porquê disto não se sabem. Os estudos estão sendo feitos, né? Eu acredito que em breve, nos próximos anos, vai sair um estudo aí mostrando pra gente o porquê deste grande aumento da incidência nessa faixa etária. O que eles comentam muito disto é a alteração do comportamento da mulher. A mulher mudou completamente o comportamento nos últimos anos, né? Hoje ela começa a tomar um anticoncepcional mais cedo, ela vai ter filho mais tarde. Então, eles falam que pode estar relacionado, que isso está nos estudos que eles estão desenvolvendo, né? Então, o que eu falo do câncer de mama? É o câncer que mais mata, então como que a gente previne? A gente pode prevenir fazendo algumas ações pra gente, que é o que eu falo. O que é? Atividade física, evitar a obesidade, que a obesidade está relacionada à maior incidência do câncer de mama. A prática de atividade física contínua está relacionada à diminuição do câncer de mama. O uso de cigarro e álcool está relacionado ao aumento da incidência. Entendeu? Então, são essas algumas ações que nós podemos praticar para evitar o câncer de mama. Ações. Aí depois vem os exames que temos que fazer. Qual que é o exame? O exame é a mamografia, que você faz a primeira aos 40 anos. E a partir daí, você vai fazer anualmente. Anual, doutora? Sim. Ah, mas o SUS não libera. Não libera. Por quê? Tem as diretrizes para você fazer a mamografia. E o SUS segue a da Organização Mundial da Saúde, que a primeira mamografia aos 50 anos é a cada 2 anos. Você vai fazendo a mamografia. Então, é por causa disso. Mas a diretriz que é recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastologia e Obstetrícia, pela Colégio Brasileiro de Radiologia, é a primeira mamografia aos 40 anos, salvo alguns casos específicos, que aí vai ser cada particularidade, cada paciente, né, que tem caso de mama precoce, né, tem uma irmã com 27, 28 anos, vamos supor, de câncer de mama na família, ela tem que procurar um médico, porque provavelmente ela vai começar a fazer mamografia mais cedo. Então, cada caso é um caso. Então, eu acho que a prevenção é essa, a gente tem que chamar, quando eu fui nessa palestra, eu falei, falem com os familiares de vocês que têm 40 anos, com a mãe, com a tia, tem que fazer mamografia. É assim que a gente previne o câncer de mama. Não é a prevenção que a gente fala, é a detecção precoce. Ah, doutor, eu vou fazer a mamografia e não vou ter câncer de mama. Não é isso. Você vai detectar ele precocemente, entendeu? Então, é por isso que a gente faz a mamografia. É procurando ele, né? Faz procurando. E de onde surge a suspeita do câncer de mama? A pessoa tem como ela se autoanalisar, fazer uma espécie de autoexame? Isso. Como é que funciona? A pessoa deve sempre buscar o médico que vai fazer ali essa anamnese, essa análise para a pessoa. Olha, como é que funciona o isso? autoexame, ele é hoje questionado. Por quê? A palpação da mama ela é muito difícil. Uhum. Então, às vezes, a mulher vai palpar a glândula mamária dela, vai achar que é um nódulo, ela vai ficar em desespero. Isso acontece toda hora.
Acha que está com câncer, entra em desespero, às vezes não acha consulta, né? Não consegue fazer o exame e fica desesperada. Então, o que hoje mais se recomenda, o que é? A mulher conhecer o seu corpo, ela se tocar naturalmente. Aí eles falam, a hora que você for tomar banho, você se tocar. A hora que você for dormir, você se tocar. Porque se você te conhecer naturalmente, o dia que você colocar a mão que tiver alguma coisa, vai ter alguma, você vai sentir. Hoje eles recomendam mais isso. Estados Unidos hoje, ele não recomenda o autoexame. E eu acho também que a experiência dos médicos de consultório, eu falo com os pacientes, é muito melhor vocês se conhecerem. Vocês têm que se tocar, né, no dia a dia, mas não com a obrigação de procurar o câncer de mama, que é difícil. Até pra gente tem hora que é difícil palpar a mama da paciente. Tem hora que a gente fica com dúvida, o que é isso? Eu passo o transdutor, como que não tem nada aqui? Porque é duro, é glândula mamária. Porque é dura a mama. Parênquima mamária, principalmente na jovem. Então, hoje em dia, eu dou essa recomendação. Vamos nos conhecer melhor. Eu acho que depois que nós nos conhecermos melhor, tudo vai ficar melhor. É mais fácil de identificar, às vezes. Sim, fica. Entendi. E não necessariamente aquele material que é mais endurecido é o tumor que tá ali, né? Isso mesmo. Sim. E assim, para uma pessoa que quer se submeter ao exame de mama, é preciso que o médico oriente que ela passe por esse exame? Precisa receitar o exame, algo nesse sentido, né? Sim. Ou ela pode chegar lá no mamocentro, quero passar pelo exame, como que é? Não, todo exame que nós vamos fazer, eu não posso fazer nenhum exame sem pedido médico, de forma alguma. Todo exame eu preciso. Por quê? Diante de qualquer problema naquele exame, eu tenho que encaminhar a paciente para o médico que solicitou, porque ele vai encaminhar o tratamento. Entendi. Porque eu não posso. A partir do momento que eu faço um exame sem o pedido médico, eu fico responsável pela paciente. Entendeu? Entendi. Então, todo exame, mas isso é o pedido médico, ele é exigência, né, do Conselho Federal de Medicina. Nós, radiologistas, não podemos fazer exame sem pedido médico. Assim. Salvo que no mamocentro, a mamografia, quando a paciente está na idade de fazer a prevenção, às vezes elas chegam com pedido de enfermeira. Aí nós fazemos os exames de mamografia. Por quê? São exames de prevenção e ela tem um posto de saúde para eu me referenciar a ela, entendeu? Entendi. Aí quando é assim, a gente anota todos os dados dessa paciente e se der alguma coisa no exame dela para eu notificar o posto de saúde. Aí eu já encaminho essa paciente para lá. Aí nos isenta da responsabilidade, porque o posto de saúde encaminha essa paciente. Nós notificamos eles. Entendi. Só nesses casos. Então, aceitamos pedido de enfermeira. Aquela mulher que já tem seus 40 anos, que deve fazer anualmente, né? Uhum. Ela tem que ter um médico ali que tá orientando ela todo ano. E fazer um pedido médico. E fazendo o pedido do exame, né? Sim. Entendi. É um exame fácil e tranquilo de a mamografia? passar? Assim, as mulheres reclamam muito, né? Que dói, que dói. Eu não entendi. acho que dói. É um exame desconfortável. Mas doer, eu não acho que dói. Você fica lá, na verdade, você fica um pouco apertada, mas é muito rápido. Mas, infelizmente, não tem outra forma. Nós temos que espalhar o parênquima da mama, diminuir a espessura da mama, pra gente conseguir ver alguma coisa ali. Entendi. Então, assim, a compressão, ela tem que ser feita. E cada mama vai ter uma compressão. Sei. Entendeu? Entendi. Mas embora, assim, seja um exame naturalmente que incomode, claro que o profissional tem todo o cuidado, né? O carinho ali no momento. E, sem dúvida, a doutora Adriana tem na né, verdade, esse zelo. quem faz o exame são as técnicas, né? Sim. São as técnicas. Entendi. São as técnicas de radiologia que fazem. Entendi. Nós analisamos as mamografias e pedimos incidências complementares. Laudo, né? Os laudos somos nós, os médicos. Sim. Mas elas que estão lá são muito bem treinadas, assim. Lá no Mamocentro, elas são excelentes. É o que nós estávamos falando sobre equipe, né? Importante Isso. ter pessoas competentes, né? Isso. Muito instruídas, com cuidado. É muito bom. São muito boas. O que eu penso também é o seguinte, embora desconfortável, é um desconforto que vale a pena. Isso. A prevenção aí, ou a identificação precoce, como a doutora disse, de um câncer é muito valiosa. A gente faz para isso. É a detecção precoce do câncer de mama, né? E para homens como eu,
E o Bruno, qual que é a conduta? A gente deve procurar um médico, a gente deve se autoexaminar também Você tá falando em relação à mama? em relação à mama. Não, homem não. Uhum. A incidência de câncer de mama em homem é muito baixa, Muito né? baixa. É 1%, assim. Como é que se dá a identificação, É, geralmente? vocês palpam o nódulo. Geralmente é palpação de nódulo. Então vai ser assim um susto, um dia assim, de repente, opa, tem algo Mas tem muito estranho caso aqui. de paciente que tem ginecomastia, né? Por algum motivo. Às vezes tomam algum medicamento ou desenvolve a ginecomastia e acha que é câncer. E aí palpa o nódulo, né? Mas na maioria das vezes as alterações em homens que a gente tem são ginecomastia. Mas às vezes tem que fazer mamografia e ultrassom. Que às vezes a gente consegue definir melhor pela mamografia uma ginecomastia. Alguns casos são muito típicos no ultrassom. Agora tem uns que a gente fica na dúvida. Aí é necessária a mamografia. Aí vocês fazem, é muito tranquilo. De interessante. Né? É, bem tranquilo. Quando nós estávamos preparando para o episódio, surgiu essa perguntinha para a gente fazer. Eu fiquei reflexivo, interessante, né? O exame de mama em homem, né? Sim. Acho que muitas pessoas nem imaginam essa possibilidade, né? E embora ela seja pequena, é 1%, como você disse, mas ela existe, né? Existe. E além do exame de mama, vocês fazem outros exames, né? De imagem Sim. mamocentro. E quais exames são esses? São os ultrassons que nós fazemos e a densitometria óssea. Entendi. E esses ultrassons, no geral, claro que não tem como você especificar tudo. Eles buscam a identificação de que patologia, de que doença. Assim, são vários tipos de ultrassom que nós fazemos, né? Mas assim, vou falar os básicos. Vamos supor, ultrassom de abdômen, abdominal, endovaginal e mama. Deixa eu falar esses 3. O abdominal nós vamos ver todos os órgãos: fígado, pâncreas, rins, baço, aorta, bexiga. Nós vamos fazer uma varredura no seu abdômen. O que a gente não consegue avaliar bem no ultrassom, esse abdominal, é o intestino, certo? Mas conseguimos diagnosticar muitas patologias. Hoje em dia, os médicos têm pedido ultrassom de abdômen de rotina, como prevenção. Porque é muito câncer de rim que a gente diagnostica. Olha. Diagnostica o rim, você pega ele pequeno, o paciente é curado. Pâncreas, porque são tumores que não dão sinal. Vai dar numa situação quando estiver muito avançado. Então, hoje, os médicos têm pedido de rotina esse exame. O endovaginal, que é de rotina também, que as mulheres vão fazer a mamografia, faz a mamografia e o ultrassom endovaginal, por causa de câncer de endométrio e ovário. A gente faz muito também. E qual outro que eu falei que eu ia citar? O de mama, que é para as patologias de mama, né? Que a gente faz como complemento da mamografia, na maioria das vezes. Tireoide. Sim, tireoide fazemos muito também. Mas todos com uma certa indicação. Mas mulheres, por exemplo, por causa da menopausa, vão começar a fazer terapia de reposição hormonal. Os médicos têm pedido de rotina, tireoide, para paciente. Então, assim, faz uma varredura na paciente. É muita coisa que está mudando na medicina e a gente está tendo que acompanhar. Aí tem que acompanhar. E sempre tem essas mudanças, né? Tem os protocolos e a gente tem que ficar bem atento a isso. Um estudo constante, Sim. atualização constante, né? Sim. E, doutora Adriana, você, querendo ou não, abordou aí o trabalho dos técnicos. Sim. Eu gostaria de saber mais sobre como funciona uma clínica de radiologia e exames por imagem. Como que é constituída essa equipe? Qual que é a função de cada um? Como é que é essa organização, essa estrutura? Tá. Basicamente, né, o que uma clínica de radiologia precisa? Nós vamos precisar de uma recepção, né? Sim. As recepcionistas bem treinadas, porque tem muitos questionários que nós temos que fazer com elas em determinados exames. Então, são todos treinados para esses questionários. Tem que fazer determinadas perguntas para os pacientes. Então, ali a gente já tem que ter uma recepção preparada para receber esse paciente. Com as perguntas, o porquê que está perguntando isso. Em seguida, cada paciente vai ser direcionado, vamos supor, para uma sala de exames. O ultrassom, quem realiza é o médico. Quem faz, então tem que ter médicos capacitados para estar fazendo aquele ultrassom. A mamografia são as técnicas que realizam esse exame, né? Então, elas têm o treinamento delas. A mamografia em si é um treinamento bem diferente dos técnicos de radiologia, porque a mama, ela é difícil. O posicionamento dela é difícil. Você lidar com a paciente é uma situação difícil. Às vezes o paciente chega lá já pavorosa, palpando o nódulo.
Então, assim, a mamografia eu acho que é um exame diferente. Mas elas são treinadas, são todas capacitadas, né? Que fizeram um curso. Elas, além disso, elas fazem curso online todo ano para atualizações. E a gente também tem uma estagiária que ela nos ajuda a acolher essa paciente. Uhum. Para fazer o questionário, recolher os exames anteriores, anotar tudo que a paciente traz, que é muito importante os exames anteriores. Às vezes o paciente já tinha as alterações em exames anteriores e a gente evita até gerar outro exame, né? Então lá a gente recolhe a maioria dos exames que os pacientes têm, aí a gente tem essa pessoa também para nos ajudar. A densitometria óssea é outra técnica. Cada exame, assim, lá nós temos, que nós precisamos de técnicos, é a mamografia e a densitometria óssea. Aí cada sala de exames tem a técnica responsável, por horário. Às vezes tem 2 na DO hoje e nós temos 3 na mamografia. Ela funciona direto. Os setores, né? É doutora tudo Adriana? setorizado e tudo muito treinado, porque é tudo protocolado. E não tem como muito sair daquilo ali, entendeu? Elas são bem treinadas e como se diz, né? O arroz com feijão, elas ficam excelentes. E da sua experiência, o que faz diferenciar um empreendimento da saúde de outra, uma clínica de radiologia de outra? O que fez tornar o Mamocentro uma referência? O que eu acho que fez uma moça tornar referência, eu acho que foi isso que eu falei antes, a forma que eles trabalhavam, com cuidado, né? Com a qualidade dos exames deles. Trabalho continuado, né, doutora Adriana? Trabalho continuado. Então, agora, a preocupação nossa e o que a gente está fazendo é isso. É manter qualidade de exame. E a gente tem como fazer isso. Né? O exame está ruim, é tudo conferido. Tudo. Filmes de mamografia, as fotos de ultrassom, se não estão boas, a gente não imprime, não entrega para o paciente. Entendeu? Então, assim, tudo é uma conferência para o paciente ter um exame com qualidade. E a hora que chegar no médico, o médico poder entender. Sim. Porque, às vezes, vai chegar um exame lá que vai falar, o que é isso? Né? Aí não faz sentido. Então, eu acho que a gente tem que ter um propósito quando você trabalha com a parte da imagem e da saúde, que eu acho que envolve mais coisas. E como chama-se, a gratificação é muito boa, porque a gente ajuda muita gente. É muita gente. Muitas pessoas que ajudamos a fazer o diagnóstico, a fazer a biópsia, encaminhar a paciente para a sala de cirurgia, que a gente faz a marcação, e essa paciente retorna depois falando que está curada, e a gente vai acompanhar essa paciente na nossa clínica com os exames periódicos. Então, é muito gratificante. É uma profissão maravilhosa, né, gente? Sem dúvidas. Medicina, quem vive a medicina, ama a medicina. Ainda mais essa questão, às vezes, da imagem para constatar um câncer, né, que é uma doença preocupante. Sim, né? é o que todo mundo mais tem medo de ter. Pois é. Quando deita na cama fazer qual exame, doutora Adriana, eu não tô com aquela coisa ruim não, né? Pois é. É o medo de todo mundo. E quando o Mamocentro ele colabora, né, para esse processo de cura da pessoa, realmente deve ser muito muito gratificante, né? E você falou, doutora Adriana, em biópsia, além então dos exames por imagem, vocês fazem outros procedimentos. Sim, fazemos as biópsias. Aí fazemos as biópsias de mama, né, que o paciente detectou, tem que biopsiar para ver o que é. Só de mama, no caso? Lá nós só fazemos Entendi. de mama. Lá só fazemos as biópsias de mama. E as marcações, que às vezes tem que marcar a lesão para o médico retirar na cirurgia. Aí a gente passa um fio dentro da lesão para ser tirada na cirurgia. Aí nós fazemos isso também. Isso a gente faz pela mamografia e pelo ultrassom. Tem lesão que tem que ser feita pela mamografia e tem lesão que a gente tem que fazer pelo ultrassom. Aí nós fazemos tudo lá. Entendi. Vocês vão além ainda, não só os exames por imagem, mas também, né, essas marcações e a biópsia. Eu falo que tudo tem que ter um sentido, né? Eu falo assim, o que adianta? Eu chamar a paciente para fazer uma mamografia, ver que tem alguma coisa e eu não continuar com a paciente. Eu tenho que ir até o fim. Sim. A cirurgia não tem como fazer, mas que eu tenho que ajudá-la até o final do processo, eu tenho que ajudá-la. Adriano, você fala muito em propósito. Sim. Que é algo, assim, incrível. E hoje, qual que é o seu sonho? O que você quer oferecer para as pessoas que te buscam, para a sociedade? O que você quer entregar para o mundo? Eu acho que eu quero entregar o que eu já
prezo lá dentro muito, que eu já acho que eu tô conseguindo isso, né? Que é o cuidado com meus pacientes, o maior cuidado, e eles se sentirem seguros muito gratificantes por terem sido atendidos por nós. Que nós estamos recebendo muito elogios destes pacientes. Então, quero entregar para o mundo que você fala, é o melhor atendimento humano, profissional, né? Que seja competente e com essa responsabilidade mesmo que a gente tem que ter com os nossos pacientes. E qualidade, porque isso eu prezo por ela. Até vamos trocar nossa máquina de mamografia, tá para chegar outra novinha aí pra gente. Legal. Sim, porque eu acho que é muito importante. Vamos trabalhar com qualidade. Porque ajuda o médico, o paciente, e no final tá todo mundo satisfeito e feliz. Sim. E assim, quando você fala em qualidade, é geral, né? É não só do atendimento das pessoas, Sim. começando a recepção ali, mas Isso. também é do aparelho, como Sim. você disse, já tá para ser trocado, né? Sim. É algo assim amplo mesmo dentro do empreendimento. Sim. Né? E tudo faz parte. Eu acho que tudo é construído, tem os percalços, que não existem ficar sem eles, senão nem teria graça. Né? Tem hora que elas falam assim, doutora Adriana, você não tá preocupada com isso, não? Eu falei, não, gente, tudo vai dar certo. Questão de tempo vai encaminhar. Uma hora vai dar certo. Nós estamos aqui fazendo tudo certo. E eu tenho certeza que vai dar certo. E assim, se não fossem os desafios, não existiriam as conquistas, né? Então Justamente. esses percalços, eles fazem parte da nossa caminhada, né? Isso. E eu gosto dos desafios. Eu acho que faz parte. Sim. Né? Amadurece a gente e a gente fica mais forte. A cada desafio que você vence, você fica um pouco mais forte. Aí vai. Aí você vai caminhando. E um dos desafios que você trouxe à tona, doutora Adriana, foi entregar ou fazer a informação chegar para quem precisa ter elas em mãos. E como é que você enxerga o papel da publicidade no empreendimento como o seu? Acho que a publicidade que é esse mecanismo de comunicação. Sim. Como é que você enxerga ele? Pois é. Olha para você ver, hoje o Mamocentro, ele tá com o Instagram, né, dele. Lá eu coloco sempre, tento, assim, colocar o máximo de informação correta ali para os pacientes, como se fosse as pessoas, o que elas me perguntam dentro da sala, às vezes eu faço lá umas caixinhas e coloco para essa informação. Então, hoje eu tenho o Instagram, tenho a clínica, que eu falo bastante com meus pacientes. Sempre eu falo, tem que fazer a mamografia, porque às vezes elas chegam lá e não fizeram o exame. Tem que fazer. E aí discute com o seu médico, né? Porque às vezes tem a paciente que não tem acesso fácil a uma consulta com um ginecologista. Mas é importante a gente falar, porque ela vai falar pro colega, pra família, né? Então, eu acho que é a gente falar. Agora nós vamos começar a distribuir cartilha também para os nossos pacientes, com as informações corretas. Algumas dúvidas que nós somos questionáveis, nós vamos colocar e vamos entregar para eles. Entendeu? Então, vai ser aos poucos, mas isso é muito complicado. Porque a gente divulgar isso da forma correta, porque eles têm que ter acesso. E o acesso que é complicado. Não é todo mundo que tem um Instagram. Não é todo mundo. Entendeu? Assim, às vezes eu penso assim, o rádio. Esses dias eu estava até discutindo com quem faz o nosso Instagram. O rádio. Escutam. Mas a mesma coisa, a hora que escuta já esqueceu. Ler. As pessoas não leem, gente. É impressionante. Eu já tive essa experiência várias vezes. Em várias situações. Saída. A pessoa não achava a placa de saída. Então, assim, é complicado a informação correta chegar. Isso aí tem um grupo em São Paulo que juntaram várias empresas. E estão divulgando, deve ser que umas 15 empresas, a informação correta para chegar ao paciente, porque eles notaram que isso é importante, para o paciente ter acesso à saúde, à prevenção. Então, olha para você ver como que é complexo. E grandes empresas reuniram, assim, em prol da saúde. Novembro Azul tá aí, né? O mês do homem. É mês que vem. E assim, embora Instagram, como você disse, nem todo mundo tem, mas não deixa de ser, assim, talvez um dos principais mecanismos da publicidade, né? Sim. Doutora Adriana? Isso. Tanto é que a gente trabalha bem ele, é o que a gente tem hoje, que a gente consegue trabalhar. E a gente
tá trabalhando bem, né, dentro dele. Aí eu até falo com as pacientes, vocês têm Instagram? Que elas ficam me perguntando, olhem lá, o horário, por exemplo, de funcionamento da clínica, olha lá, tem exame no sábado, que para vocês que trabalham, por quê? Eu tenho que facilitar a paciente fazer o exame, porque tem paciente que não pode fazer durante a semana. E eu trabalho com prevenção, então nós temos que trabalhar sábado, né? E, doutora Adriana, prevenção é sempre o melhor caminho? Sim, porque nós vamos viver muito. Eu estou fazendo exame em pacientes 92, 95. Os pacientes que chegam lá para fazer mamografia, ultrassom e lúcidos. Uhum. E excelentes, né? Isso é algo que eu penso muito. Não é só viver muito, é viver muito e bem. Justamente. Tanto é que elas falam, minha mãe tem 80 anos, precisa fazer mamografia? Se ela tem expectativa de vida, lógico que ela tem que fazer a mamografia. Se ela está bem, consciente, tem expectativa de vida acima de 7 anos? Sim. Tem que fazer a mamografia? Sim. Tá aqui tá todo mundo vivendo até 100? Realidade não, mas hoje, é a né, realidade. doutora? A longevidade aumentou na população. Por isso que a prevenção é o melhor caminho. E é por isso, é medicina preventiva e não medicina diagnóstica. É por isso que nós vamos trabalhar e vamos prevenir. Só assim. Então fica essa mensagem aí, né, doutora Adriana? Isso. Pro pessoal, que a prevenção sempre é o melhor caminho, né? Sim, sem Quem estiver dúvida. precisando aí, procurar o Mamocentro para passar pelos exames. Estamos lá com o maior carinho para receber vocês, com o maior cuidado, com o maior zelo diante de qualquer problema também. A gente ama que façam as reclamações, porque é só assim que a gente aprimora e melhora, né? Que a gente também tem uns pontos que nos arguem, né? Que nos colocam para melhorar e a gente corre atrás para melhorar. Só assim para melhorar. Doutora Adriana, nós estamos agora nos encaminhando ao encerramento. Mas antes disso, 2 últimas perguntas para você responder. Faço a primeira delas, o Bruno vai fazer a segunda. Primeira delas, qual que é a maior lição que você aprendeu nessa sua trajetória? Minha maior lição. Minha maior lição que eu acho que eu aprendi é que tudo tem o seu tempo. Que tudo chega à hora. Entendeu? Que não adianta, às vezes, a gente querer fazer alguma coisa com muito ímpeto e ter a condição de fazer, mas às vezes a coisa não acontece, você fica chateado e fica triste, e depois tudo tem um porquê. Por que não aconteceu? Então, eu acho que tudo nessa vida tem o seu tempo e o porquê de acontecer. Minha maior lição que eu aprendi foi essa. Tudo tem um porquê. Isso eu tirei como lição para mim. Tanto é que eu sou muito ansiosa, mas eu passei a ter mais calma para esperar. Porque, às vezes, esperar, o que vai acontecer depois é muito melhor. Entendeu? E casa muito com a trajetória que você trouxe até nós, sua trajetória. Uma coisa que nem eu esperava. Mas não é só acaso. O seu discurso também, ele deixa claro que a pessoa tem que agarrar as oportunidades que aparecem, e para poder agarrar as oportunidades que aparecem é necessário ter habilidade, é necessário ter técnica, é necessário estar se profissionalizando e sempre estudando. Sim, com certeza. E você é religiosa? Sim. Acredita em Deus? Muito católica e tenho a maior fé. Eu acho que é por isso que eu tô onde estou, porque além de eu ter coragem e acreditar, eu tenho fé. Muita fé. Muita fé. Deus está do meu lado, eu tenho certeza. Eu sou meu anjinho da religioso guarda também, sou católico, muito católico, de uma família católica, e eu costumo pensar que é tudo no tempo de Deus, né? Você falando sobre o tempo certo. É por isso que eu acho que é o tempo dele. É isso. Eu tenho que aceitar. E um ditado que eu gosto: as abóboras se ajeitam no andar da carruagem. Então não adianta muitas vezes a gente querer que as coisas aconteçam de uma forma e as abóboras vão se ajeitar durante a caminhada. Justamente. E é isso. Mas a gente tem que fazer por onde, como disse o Felipe, buscar ser um bom profissional, técnico, né? Estudar, você mesmo disse sobre atualizações, sempre. Buscar e ter a coragem todos os dias ir e fazer acontecer. Lógico. Acho que é mas isso. Eu acho que a fé é a principal, que eu acho que ela que me motiva a fazer tudo que eu faço. Porque sem ela eu acho que ninguém caminha, não.
É isso mesmo. né? E uma última pergunta para a gente encerrar. Para uma pessoa que está se formando em medicina ou já é formada em medicina, tem os olhos na radiologia, tem pensado em se especializar nessa área, qual o conselho que você dá para essa pessoa? Como se fosse a Adriana há alguns anos atrás aí pensando na radiologia. Isso. Ó, a radiologia, eu tenho que ser sincera, ela mudou muito de quando eu comecei para os tempos atuais, né? Hoje a radiologia, o que ficou? Ela está muito na mão de grandes centros, né? As grandes máquinas, ressonância, tomografia. Então, isso está com os grandes centros, porque são máquinas caras, é caro para operar, o custo é caro. Então, assim, a maioria são pessoas grandes, né? É o que está se tornando a parte da radiologia. Então, o que eu falo? Hoje, se você quiser fazer radiologia, a grande chance que você tem é que você vai trabalhar para uma dessas empresas. Que montar uma empresa, a chance de montar existe? Lógico que existe, nada é impossível. Mas hoje é difícil. Eu falo que é difícil porque hoje você tem que correr atrás de credenciamentos, de planos, que está cada vez mais difícil. As exigências de vigilância sanitária, cada vez mais difícil. E várias outras coisas. Então, mas é uma profissão maravilhosa, que tem campo ainda, que existem grandes centros ainda que valorizam o radiologista, porque hoje tem o telelaudo, né, que hoje lauda à distância. Então, isso descaracterizou um pouco a presença do radiologista nos centros de imagem, né? Mas a parte de ultrassom, é igual eu te falo, da minha mamografia, dos meus procedimentos, eu tenho que estar lá. Então, eu tenho contato com o meu paciente e eu gosto de ter contato com ele. Então, por isso que eu gosto do ultrassom. Entendeu? Eu gosto do contato com o paciente. Os outros exames, a gente lauda à distância. A mamografia pode laudar também, mas você tem que ter o material adequado, né? Que seria o monitor adequado. Então, a gente lauda dentro do mamocentro. E aí é isso. Então, assim, é uma especialidade maravilhosa, mas que hoje ela tem os porquês, né? Tem as suas pendências e as suas diferenças de 25 anos atrás. Entendi. Então, é uma área que é maravilhosa, como você disse, tem o seu brilho, né? Como qualquer outra área Isso. tem. Um profissional que quer adentrar essa área, talvez ele possa adentrar numa instituição para trabalhar nessa instituição, Isso. mas se ele quiser abrir seu próprio negócio, é algo que demanda investimento. Isso, né? isso. Mas embora seja um caminho, né, doutora Adriana? Lógico, que tudo é possível. Se tiver essa disposição, vale a pena. E surgem oportunidades no meio da caminhada também, né, gente? Igual surgiu comigo. É isso. E aí tem que abraçar as oportunidades, né? Tudo bem. Então, estamos no encerrar, Felipe? Estamos no encerrar. Doutora Adriana, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui. Foi um prazer conversar e aprender contigo, e tenho certeza que o público, ao escutar ou ao ver, também vai aproveitar bastante. Muito obrigada a vocês também. Fiquei muito satisfeita e bem tranquila. E amei, viu, gente? Quando precisar de mim, podem contar comigo. Eu particularmente gostei muito, viu, doutora Adriana? Achei que você falou com muita tranquilidade, como você disse, falou de uma forma muito apaixonada pelo que você faz. Enfim, parabéns e agradeço, viu, por estar conosco, não só aqui hoje, mas pela parceria também, né? Isso. Porque o Mamocentro é um dos nossos queridos parceiros. Isso, muito obrigada. Deixamos aqui para você um presentinho do SESCast. Ai, muito obrigada. Quer que eu abra? Pode abrir. Muito obrigada. Acho que o laço tá tranquilo de desfazer. Uma caneca para você levar para casa. Maravilha, ó. E pode emprestar, viu, pro William. Pode deixar. Pros seus meninos. Meus filhos, Ana Clara e Gabriel. Muito bem. Muito obrigada, gente. Por nada. Eu que agradeço a presença, viu, Muito doutora obrigada. Adriana. Pessoal, este foi o terceiro episódio do SESCast. Volto a falar, o SESCast é um podcast sobre sonhos, empreendimentos e saúde. Através dele, nós recebemos profissionais e empreendedores da saúde para bater um papo a respeito deste ramo de grande importância e notoriedade. Se você quer estar aqui conosco,
entre em contato através do nosso Instagram. Nós estamos esperando a sua mensagem lá no nosso DM. E, mais uma vez, deixamos nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, quais sejam Mamocentro, a Go Hair e também a Brasil Fit.